48. Questão 48 vai falar sobre eritroblastose fetal, ou doença hemolítica do recém-nascido. Para lembrar um pouquinho sobre o assunto, vamos lá. Para acontecer a eritroblastose fetal, existe uma condição específica. A mãe tem que ser RH negativo e o filho é RH positivo. O que acontece? Quando uma pessoa é RH negativa ou positiva, vai fazer diferença em relação à presença ou não do fator RH e a possibilidade ou não de produzir um anti-RH. Quem é RH positivo significa que o fator RH está presente, por isso que o RH é positivo. E quando o RH é negativo, significa que o fator RH está ausente. Por isso, aí, nesse caso, o sinalzinho de negativo. Faz todo sentido, né? O fator RH é uma proteína que vai ser, aí, nesse caso, que vai estar presente na superfície das hemácias. Se eu tenho a presença de um fator RH na superfície das minhas hemácias, não faz o menor sentido o meu organismo produzir um anti-RH, um anticorpo contra essa proteína. Então, pessoas que são RH positivo não produzem anti-RH. Brenda, em hipótese alguma, não vai produzir, tá? Não vai produzir um anticorpo contra a própria proteína que está presente na sua hemácia. Então, aí, nesse caso, pessoas com RH positivo não possuem anti-RH, não produzem, na verdade, anti-RH. Pessoas RH negativa, elas não nascem com um anti-RH, porque o anti-RH, nesse caso, é um anticorpo, e ela vai passar a produzir esse anti-RH caso ela seja exposta ao antígeno, que é o fator RH. Então, se uma pessoa RH negativo entra em contato com sangue RH positivo, ela é exposta ao antígeno, que é, aí, nesse caso, o fator RH presente nesse sangue RH positivo, e ela vai ser sensibilizada. Então, vai começar um processo de resposta imunológica, fazendo com que esse indivíduo RH negativo possa produzir o anti-RH. Então, uma pessoa RH negativa pode vir a produzir anti-RH desde que tenha essa exposição para que a resposta imunológica seja gerada. Na doença hemolítica do recém-nascido, vamos considerar que essa mulher é RH negativa, então a gente já sabe que se a mulher é RH negativa, ela pode vir a produzir o anti-RH, ok? Vamos supor que ela nunca tenha sido sensibilizada na vida dela, então ela nunca entrou em contato com um sangue RH positivo. Então significa que ela até então não teve produção de anti-RH, não tem memória imunológica para isso, porque não houve um processo de resposta imunológica para a produção desse anticorpo. Então, a gente vai considerar que na primeira gestação, a mãe nunca teve contato. Então, primeira condição, mãe nunca teve contato com sangue RH positivo. Tranquilo? Então, não apresenta anti-RH. Por isso, não apresenta anti-RH. RH positivo. Então, se ela não apresenta anti-RH, na primeira gestação, ainda não é um problema. Mas esse problema vai ser gerado nessa primeira gestação, dependendo da condição. Então, não apresenta anticorpo. Anti-RH. Beleza. Primeira gestação. Mãe entra em contato, no momento do parto, com o sangue da criança. Então, a mãe entra em contato com o RH positivo do bebê. Isso é um problema, porque se ela entra em contato com o RH positivo do bebê, significa que agora ela pode ser sensibilizada. Então, nesse momento do parto, se a mulher entra em contato com o RH positivo dessa criança, que está sendo gerada, o sangue da criança entra em contato com o sangue da mãe e ela vai entrar em contato, então, com o fator RH dessa criança que é positiva. Ou seja, a mãe que é RH negativa vai começar a gerar, o corpo dela começa a gerar uma resposta imunológica e a mãe passa a produzir o anti-RH. Brenda, nessa primeira gestação, vai ser um problema? Não, porque produção de anticorpos é um processo lento. Então, a criança já nasceu,
a mãe continua sofrendo esse processo de resposta imunológica e esses anticorpos e células de memória vão sendo produzidos gradativamente. Então, alguns dias depois desse primeiro contato, é que o número de anticorpos realmente vai aumentar e que vai, aí nesse caso também, ter a formação de memória imunológica. Então, para a primeira criança, não é um problema se a condição é da mãe que nunca teve anticorpo sendo produzido, anti-RH sendo produzido na vida dela, tá? Então, a mãe, a partir desse momento, passa a produzir anti-RH. Agora é um problema. Brenda, só dá para produzir anti-RH se essa mulher entrar em contato com a criança no momento do parto? Não, poderia ser uma outra condição. Se essa mulher tivesse sofrido uma transfusão sanguínea em algum momento da vida dela e tivesse recebido sangue RH positivo. Se ela é RH negativa e recebeu sangue RH positivo, ela pode também sofrer essa sensibilização. Então, daria o mesmo problema. Só que aí não teria gestação no meio do caminho, né? A primeira gestação, ela já teria o anti-RH, então na primeira gestação já poderia acontecer essa eritroblastose fetal. Na maior parte das vezes, o comum é a gente observar que as mulheres elas não tiveram contato, porque não é comum todo mundo sofrer transfusões sanguíneas, né? Transfusões sanguíneas são é, é, é um processo que acontece em casos muito específicos, então não é tão comum de acontecer, por isso que na maioria das vezes as questões trabalham no contexto de uma mulher que nunca foi sensibilizada, tá? Mas preste atenção sempre no contexto da questão, porque se a questão falar que essa mulher recebeu uma transfusão de sangue RH positivo, a sensibilização dela já foi provocada na transfusão. Então ela já teria anti-RH podendo ser produzido, tá bom? Mas vamos lá, vamos voltar para a nossa condição aqui. Primeira gestação, tá tudo ok, porque vai começar o processo de resposta imunológica nessa primeira gestação. Mas se a mulher tiver uma segunda criança RH positiva, a segunda gestação dessa mulher, com bebê também RH positivo, vai gerar eritroblastose fetal. Por quê? Porque agora essa mulher já tem um anticorpo anti-RH, esse anticorpo passa através da placenta, destruindo as hemácias do feto, causando então a doença hemolítica do recém-nascido. Então, isso só é provocado quando a mulher ela é RH negativa e o feto RH positivo. A criança, quando nasce, ela sensibiliza a mãe, fazendo com que a mulher passe a produzir anticorpo anti-RH. Primeira gestação não vai acontecer nada, mas na segunda gestação a mulher já tem esse anticorpo, já tem, aliás, já tem as células de memória, né? E aí, nesse caso, na segunda gestação, a produção de anticorpos vai ser rápida e ela vai aí, nesse caso, o anticorpo da mãe passa através da placenta, podendo afetar as hemácias desse feto, causando então a doença hemolítica do recém-nascido. Vamos lá na questão, que aí a gente vai desenvolvendo o restante do assunto, tá? Uma mulher deu à luz ao seu primeiro filho e, após o parto, os médicos testaram o sangue da criança para a determinação do seu grupo sanguíneo. O sangue da criança era zero positivo, então o RH era positivo do sangue da criança. Imediatamente, a equipe médica aplicou uma solução contendo anticorpos anti-RH, uma vez que a mãe, né, nesse caso, tinha sangue zero negativo. Então, é a condição de eritroblastose fetal. Mulher RH negativa, criança RH positivo. Por que o anticorpo? Aí, nesse caso, anticorpo anti-RH, ou ele poderia colocar soro anti-RH, né? Soro anti-RH, o anticorpo anti-RH que está sendo aplicado, essa solução contendo anticorpo anti-RH é um soro anti-RH. O soro anti-RH, quando aplicado, evita que essa resposta imunológica aconteça. O que o soro ele vai ser? Ele vai ser uma preparação que contém anticorpos já prontos, específicos contra um determinado antígeno. Então, o soro anti-RH contém anticorpos para destruição do fator RH. Então, aquelas hemácias do feto que se misturaram ao sangue da mãe no primeiro parto vão ser rapidamente destruídas pela ação do soro, e isso não vai permitir que o organismo dessa mulher promova uma resposta imunológica, gerando assim memória imunológica contra esse fator RH. Ou seja, não permite que a mulher, no organismo dela, desenvolva um anti-RH. Então, é como se ela nunca tivesse entrado em contato com o fator RH na vida dela, porque o soro rapidamente destrói esse fator RH, essas hemácias do feto contendo o fator RH,
e vai fazer com que essa mulher não seja sensibilizada. Então, a ideia é a aplicação imediata do soro, fazendo com que a mulher não seja sensibilizada, evitando assim a produção de anti-RH por essa mulher. Assim, numa próxima gestação, a criança não corre o risco de sofrer eritroblastose fetal. A criança gerada, né, na próxima gestação, não sofra risco de eritroblastose fetal. Qual é a função dessa solução de anticorpos? A solução de anticorpos, que é o soro anti-RH, a função seria modificar o fator RH do próximo filho. Letra A. Não, gente, a solução contém anticorpos que vão ser introduzidos no corpo da mãe ao final da primeira gestação, evitando a produção do anti-RH. Então, a função é evitar a produção de anti-RH, não vai modificar em nada o fator RH do próximo filho, porque eu não vou alterar geneticamente o fator RH dessa mulher. Ela está recebendo um fator RH, um anti-RH, desculpa, ela está recebendo um anticorpo, que aí nesse caso é uma proteína, aos poucos vai sendo degradado. Eu não modifiquei o material genético dessa mulher para que o descendente dela pudesse ter um tipo sanguíneo diferente, tá? Letra B, destruir células sanguíneas do bebê. Sim, aquelas células sanguíneas do bebê que estão circulando no corpo da mulher vão ser destruídas pela ação dessa solução de anticorpos, anti-RH, e vai fazer com que a mulher não seja sensibilizada. É exatamente essa a resposta. Letra C, formar uma memória imunológica na mãe. Gente, é um soro. Soro não forma memória imunológica porque é imunização passiva. Para gerar memória imunológica, só se a mulher entrasse em contato com o sangue da criança, gerando toda essa resposta para gerar memória imunológica, tá? Então, soro é imunização passiva não gera resposta imunológica. A função da imunização passiva é agir de forma imediata. E aqui é super necessário para evitar que a mulher possa produzir um anti-RH, gerando um problema para uma próxima gestação, tá bom? Letra C. Letra D. Neutralizar os anticorpos produzidos pela mãe. Não, na verdade, a ideia é não permitir que tenha a formação de anticorpos anti-RH por essa mulher. É evitar que esse processo aconteça e evitar que a produção do anti-RH pela mulher aconteça, tá? Letra E, promover a alteração do tipo sanguíneo materno. Não, ela está recebendo anticorpo. Ela não está, aí, nesse caso, alterando a medula dela para alterar tipo sanguíneo, nada disso, tá? Então, a gente não está modificando geneticamente essa mulher. A gente está somente introduzindo anticorpos contra o fator RH, evitando, assim, que ela promova a produção de anti-RH no organismo dela. Letra B seria a resposta correta. Caso a criança venha a apresentar eritroblastose fetal, alguns casos são mais leves, né? A criança é exposta ao sol para combater o amarelamento na pele, que é comum, né? Anemia, amarelamento na pele, por conta da destruição das hemácias que a criança vai sofrer. Em casos mais graves, pode ser feita uma transfusão de sangue, onde o RH positivo da criança é substituído por um RH negativo. Então, ela recebe um sangue RH negativo. Como o que está provocando a reação imunológica é o anticorpo da mãe que entrou na criança e está agindo contra o sangue dela porque ela tem sangue RH positivo, se eu trocar o sangue da criança por um fator negativo, a gente não vai ter essa reação acontecendo. Isso é provisório, né? Porque a gente não alterou geneticamente essa criança, então as células da medula óssea vermelha dessa criança vão continuar trabalhando, as hemácias, elas vão, da transfusão, vão morrendo gradativamente, aquelas hemácias com fator RH negativo da transfusão vão morrendo gradativamente e a criança volta a apresentar o mesmo fator RH de sempre, porque é uma característica genética. Aí, nesse caso, o período que ela passa com esse sangue de RH negativo circulando no corpo dela é o suficiente para os anticorpos da mãe começarem a ser degradados aos poucos, evitando o processo de reação entre o anticorpo da mãe que está circulando no corpo dessa criança e o sangue dessa criança. E aí, depois de um tempo, o anticorpo é degradado, porque é uma proteína, ela vai sendo degradada aos poucos, e o sangue da criança volta a ser produzido e com o fator RH positivo normal dela, tá? Então, pode ser por transfusão ou, aí nesse caso, dependendo da condição, só com amarelamento da pele, nada muito mais grave, banho de sol para poder eliminar esse amarelado, essa icterícia aí, que é característico também
da doença hemolítica do recém-nascido. Vou sair para que vocês possam tentar o resuminho que ficou aí para vocês de eritroblastose fetal.